Oi meninas, o vídeo de hoje eu vim fazer uma explicação rápida de como eu trouxe meu crochê, como tem sido a minha jornada e porque eu entreguei meus planos na mão de Deus. Espero que esse vídeo ajude vocês. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu curte para estar ajudando no canal. Gente, se vocês ouvirem um pouquinho de barulho, é porque meu ventilador tá ligado aqui, porque eu tive que fechar a janela para poder abater um pouco do barulho, porque a rua que eu moro aqui, ela passa muito carro, muito ônibus. Hoje é um dia mais tranquilo, porque tá por ser domingo, e eu espero estar explicando direitinho para que vocês entendam aí qual foi minha jornada e que ajude vocês aí a não desistir do plano de vocês. Gente, eu voltei a fazer crochê em 2013, mas iniciei mesmo na minha jornada com 9 anos de idade. Minha mãe me ensinou a fazer quando eu era bem novinha. Então, naquela época que minha mãe me ensinou, não tinha acesso à internet, a renda era baixa e ela me ensinou com o pouco que ela tinha. Eu aprendi com um cone daqueles fio de seda. Aí ela foi, me ensinou os primeiros pontos básicos, me deu uma agulha e falou assim, ó, você vai aprender e como a gente não tem barbante, você vai fazer as correntinhas e vai desmanchar até você aprender. Então eu peguei, ela me deu um cone, me deu uma agulha que ela tinha lá, que ela utilizava para fazer os crochê dela, porque minha mãe ela fazia mais por hobby, ela não vendia para fora. Aí ela foi, o pouquinho que ela sabia, ela me ensinou. E em 2013, eu já era casada, eu tinha meu filho do meu primeiro relacionamento e eu estava passando por uma crise financeira. Então foi aí que eu resolvi voltar a fazer crochê. E a minha ex-cunhada na época me ajudou, a minha ex-sogra também. E a minha ex-sogra me deu um cone e eu ganhei a agulha da minha ex-cunhada. Então elas me ajudaram nessa parte. Aí, como eu sabia fazer um pouquinho, aí eu fui, entrei no YouTube, tinha bastante vídeo lá de ensinando. No YouTube, aqui na plataforma tem bastante vídeo que ensina você como começar, fazer tapete, em crochê desde o início, tinha jogo de passadeira, jogo de banheiro. E aí surgiu a ideia de eu fazer uma rifa. Eu peguei, fiz um joguinho de tapete de três peças. Eu tinha um cone só uma cor cru, então eu fiz um joguinho de banheiro que na época eu gastava bem pouquinho. Então eu fiz o quê? Eu fiz um joguinho de tapete, porque esse joguinho era bem econômico. Aí eu coloquei na rifa e o meu ex-marido ele levou para a empresa que ele trabalhava para poder vender. E aí, o que que eu fiz com esse dinheiro? Eu peguei o dinheiro que eu ganhei, eu investi tudo em material. Aí eu fui, tipo, fui girando dinheiro. Então, os meus primeiros clientes que eu fui pegando foi até da rifa que eu vendi. Aí eu tinha umas pessoas que perguntou, sua esposa faz crochê? Aí ele foi e falou que fazia. E para as pessoas que eu vendi a rifa também, eu fui e falei que eu estava retomando a fazer crochê. Aí na época eu fiz uns sapatinhos, fiz roupa de bebê, eu fazia a troca também, tipo, teve uma vez que tinha um espelho em casa que quebrou o guarda-roupa. Aí eu fui, o cara falou assim, ó, eu faço uma troca com você. Você me dá o outro espelho quebrado e vou fazer uma moldura para você e você me paga mais um valor. Eu falei, ó, então, o valor eu não consigo pagar, eu posso te dar em crochê? E na época a esposa dele estava grávida. Aí eu fui e fiz essa troca com ele. Ele fez a moldura do meu espelho, pegou o outro espelho quebrado e eu dei um kitzinho na época eu dei um kit de touca, luvinha e sapatinho. Aí eu dei pra esposa dele, que ela tava grávida de uma menina na época, e aí eu consegui pegar mais cliente. Aí vendia na firma também, fazia cachecol, na época eu fazia TA. Então, esse dinheiro que entrava, eu fui transformando tudo em materiais.
E daí, daí para cá, eu nunca parei de vender. Quando foi em 2020, 2018, de 2019, eu separei desse rapaz. Aí eu fui, mudei de cidade e vim morar na cidade que eu estou hoje. Eu conheci uma menina aqui, que ela era amiga do pai da minha filha. E ela falou sobre as etiquetas, começou a falar das etiquetas personalizadas, porque na época ela morava aqui e ela fazia brigadeiro. Gente, tem uma chacoalhada aqui na câmera, mas espero não ter atrapalhado o vídeo. E então, voltando. Aí eu fui conhecer essa menina, ela fazia doces, fazia brigadeiro, fazia pão de mel, e ela foi e falou assim pra mim: Cris, por que você não personaliza sua marca? Aí na época eu já tinha a marca que era Chris Craft. Aí eu fui, ela foi e falou das etiquetas personalizadas pra mim. Então eu fui personalizando um pouquinho. Comprei, ela me deu o número, levou eu até a casa dessa mulher pra me estar fazendo as tags. Aí eu fazia o quê? Eu pegava as encomendas, comecei a pegar cliente, aqui é onde eu moro também, e pegava bastante clientela nas empresas que eu trabalhei. Então, cada empresa que eu trabalhei, eu tenho umas clientes fixas, que são as clientes que compram comigo até hoje. Então, nessa época, ela me indicou essa menina, eu fiz as etiquetas personalizadas, as tags personalizadas na época. Comecei a comprar umas sacolinhas, que tem uma casa de embalagem aqui. Aí, na época, quando eu comecei a fazer, entregava na sacolinha de mercado. Então, eu personalizei a marca, aí eu comecei a comprar, na época, eu comecei a comprar aquelas sacolinhas craft, que era um pouquinho mais cara. E eu comecei a ter acesso a vários tipos de conteúdo. Ela me ensinou a usar o Canvas para mim poder estar editando meus catálogos, divulgando meu produto. Aí eu comecei a usar as outras plataformas, que é as redes vizinhas aqui, WhatsApp, Facebook, eh, Instagram. Então, eu comecei a pegar mais cliente e comecei a vender bem. Aí, quando foi em 2022, eu engravidei da minha filha. Gente, foi um ano muito difícil para mim, porque eu tive que parar de fazer crochê. Nessa época eu estava vendendo crochê na feira, eu já estava indo para a feira, estava colocando a minha barraca lá junto com a minha ex-sogra. E eu coloquei a minha barraca para poder estar divulgando. Eu vendia caminho de mesa, eu vendia tapete de chão e junto eu vendia o meu crochê. Então, eu tive que parar de ir para a feira porque veio a época da pandemia. Já estava utilizando máscara e a pandemia ficou mais forte na época. E como eu estava grávida, eu não podia ficar na rua, porque eu já trabalhava fora e eu ia ficar muito exposto porque não tinha as vacinas ainda. Então eu fui e parei de ir para feira. Aí, o que que aconteceu? Gente, eu fiquei muito doente por causa que eu peguei uma encomenda, tenho alergia a um, um fio de lã aqui, a marca eu não vou divulgar, mas eu tenho alergia a um certo fio de lã aqui e eu fiquei muito doente nessa época. Então eu fui e parei de pegar a encomenda. Aí o que que eu resolvi fazer? Eu falei assim, eu vou parar durante um ano até meu bebê nascer e eu vou focar mais para fazer um pouquinho de roupa para ela. E nessa época eu fui e comecei a fazer roupas para ela, vestido, meia, touquinha. E mesmo não produzindo para fora, eu continuava divulgando. Aí foi quando, nessa época aí que eu fiquei parada, eu comecei a investir na minha marca. Comecei a criar logo, comecei a pesquisar sobre embalagens, cartão de agradecimento, cartão de visita. Aí eu fui e comecei a personalizar a marca e dei uma pausa nas encomendas. Aí eu fiquei um ano parada. Quando ela nasceu, eu fiquei um tempo sem fazer crochê, porque ela era muito bebezinha e
eu fiquei com medo de dar irritação nela por causa dos fios. Aí eu fui e dei uma pausa. E quando eu retomei a fazer, ela já estava com acho que uns 8 meses, mais ou menos. Aí eu fui e voltei a fazer, já tinha voltado, na época eu tinha voltado a trabalhar. Eu fui mandada embora dessa empresa. Então eu troquei de empresa, e nessa nova empresa eu fui e comecei a divulgar os meus trabalhos. Então eu voltei a fazer o crochê, aí eu comecei a fazer touca, cachecol, peguei uns clientes lá, fiquei trabalhando uns 10 meses mais ou menos. Aí depois eu troquei de empresa e essas clientes dessa outra empresa eu perdi porque eu não tinha mais contato, que elas foi, perdi o contato, né? Então eu fui, nessa época, eu já tinha personalizado a minha marca. Aí o que que eu resolvi fazer? Eu falei assim, agora eu vou começar a investir no meu ateliê. Eu voltei a vender, a divulgar os meus tapetes. Então eu peguei todos os restos de linha que eu tinha e comecei a produzir pronta entrega com as sobras de barbante. Eu falei assim, eu vou dar uma renovada no meu estoque e mais para isso eu preciso utilizar todas as linhas que eu tenho aqui. Aí eu comecei a produzir pronta entrega com as sobras de barbante. Gente, na época eu vendi bastante, comecei a vender bastante. Peguei novas clientes com esses tapetes que eu fiz com sobras de fio. E eu peguei novos clientes, então foi aí que eu comecei eu peguei o dinheiro e falei assim, agora eu vou montar o meu estoque. Aí montei o meu estoque, comecei nas caixas. Ai, gente, desculpa, lançou aqui de novo. Eu comecei nas caixas, tinha umas 2 caixas, aí eu fui e colocava barbante nessas caixas até eu adquirir as minhas primeiras prateleiras. Então eu comprei 5 prateleiras aqui na internet. Aí comprei 5 prateleiras. O pai da minha filha colocou na parede e eu fui e coloquei os barbantes. E eu tinha achado uma mesinha na rua, que era uma mesinha com gaveta, tinha 2 portas, e eu utilizava para estar fazendo meus trabalhos ali. Nessa época, eu comecei a gravar vídeo aqui para a plataforma do YouTube. Só que eu não levei tanto a sério, não levei para frente. E eu parei de gravar. Eu tava gravando vídeo aula. Aí eu fui, apaguei todos os vídeos e resolvi parar. Comecei a focar mais nos meus trabalhos. Aí eu fui, já tinha personalizado a minha marca, já tinha montado o meu início do meu estoque e comecei a focar mais nas vendas. Eu divulgava mais nas outras plataformas, no WhatsApp. Aí quando foi em 2024, eu abri o meu CNPJ, investi no meu ateliê, comprei minha poltrona, comprei minha escrivania, comprei um criado mudo e comecei a aumentar o meu estoque. Tudo, gente, tudo com o giro das minhas vendas. Eu pegava minhas vendas de crochê, eu não utilizava o dinheiro para outras coisas, ia guardando e comprava material, comprava barbante e comecei a investir no meu ateliê. Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre peguei o dinheiro, não utilizo para outras coisas. Eu pego o dinheiro e vou aumentando. Tanto que hoje eu tenho umas caixas de linha no chão aqui, tenho o meu ateliê. E se vocês tem uns vídeos aí na plataforma e dá uma olhada aí, que eu mostro como ficou o meu ateliê novo aqui, que eu mudei de casa. E aqui eu fui e montei o meu ateliê dentro do meu quarto, coloquei uma prateleira e tenho novos projetos aí que eu pretendo estar levando para frente. Continuar aqui gravando vídeo para vocês. Se vocês puderem estar me ajudando, se inscreve no canal, deixa seu curte aí, compartilha aí com o pessoal para estar incentivando e ajudar a não desistir. Então, gente, quando foi em 2024, eu criei meu CNPJ e foi aí que eu resolvi entregar o meu projeto na mão de Deus. Eu falei assim, Senhor, me ajuda. Eu passei por umas dificuldades e eu falei assim, que seja feita a sua vontade, né? E eu comecei a entregar minha vida e meus planos para a mão de Deus.
Então foi aí que eu mudei de casa, eu separei do pai da minha